Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje vamos mergulhar a fundo no segundo episódio do programa Contraditório, que traz para a mesa um conceito, no mínimo, fascinante: a chamada arquitetura do medo patológico. O que vamos fazer aqui é cruzar factos documentados para percebermos exatamente como é que as instituições estão a lidar com o recente surto de antavírus ANS no navio MV Ondius. Baseando-nos na documentação oficial e nas avaliações da inteligência artificial Manus, vamos tentar olhar para esta resposta de saúde pública de vários ângulos, com total imparcialidade. Vamos a isto? Ora bem, começamos logo com o paradoxo daqueles que saltam imediatamente à vista nas análises. Reparem neste contraste absurdo. Do lado esquerdo, temos a notícia real dos astronautas da missão Artemis 2 a regressar à Terra, verdadeiros exploradores espaciais. E do lado direito, o cenário que se viveu em Tenerife. Passageiros de um cruzeiro, na sua grande maioria perfeitamente assintomáticos, a serem recebidos por equipas envoltas em fatos de biossegurança de nível extremo. É um simbolismo incrivelmente forte, não é? Cidadãos saudáveis a serem tratados na rua com um nível de proteção que os assemelha quase a uma ameaça radioativa. Mas para percebermos como é que toda esta engrenagem de segurança se move, temos de ir à fonte. Este documento que estão a ver é a Orientação número 001 de 2026, publicada pela Direção-Geral da Saúde a 11 de maio. É aqui que estão definidos os procedimentos cirúrgicos para a gestão deste surto do MV Ondius em Portugal. E é absolutamente crucial ancorarmos a nossa análise naquilo que está de facto escrito pelas autoridades. E é exatamente a ler o documento que o Projeto Manus aponta o dedo a uma contradição gigante. Vejam bem. Por um lado, a mensagem oficial da DGS para o público é tranquilizadora. O risco para Portugal é muito baixo, certo. Mas no mesmo instante, a ação institucional que o documento exige é quase uma logística de guerra. Estamos a falar de ativar ambulâncias especiais do INEM, de montar protocolos rigorosos e de usar hospitais de referência só porque alguém com uma simples dor de cabeça partilhou um voo com os passageiros do navio. Então, o que é que isto provoca nas pessoas? Os relatórios da Manus são claros. Isto gera uma enorme dissonância cognitiva na sociedade. Pensem nisto. Quando a comunicação oficial nos diz que não há grande perigo, mas olhamos pela janela e vemos ruas com corredores de isolamento e equipas em fatos de proteção máxima, a quem é que damos ouvidos? À palavra ou à ação visual? A sociedade acaba por olhar para esta mobilização dantesca como uma prova definitiva de que a ameaça biológica é, na verdade, gravíssima. A falha dos protocolos. Porque lá está, a teoria nos gabinetes é uma coisa, mas na prática a realidade tende a ser bem mais complexa. Vamos ver o que os dados dizem sobre isto. O incidente documentado no Hospital Universitário Radboud, nos Países Baixos, serve como exemplo perfeito, segundo os autores. O que aconteceu? Durante o tratamento de pessoas vindas do cruzeiro, houve erros operacionais ao manusear amostras de urina e sangue. Qual foi o resultado? 12 profissionais de saúde altamente treinados atirados para uma quarentena rigorosa de 6 semanas, apenas por precaução. Os documentos cruzam esta paralisação extrema com a detecção dos 3 novos casos sintomáticos do MV Ondius para sublinhar um ponto essencial. Quando o protocolo gera pânico, ele falha. Acaba por imobilizar recursos cruciais sem sequer controlar eficazmente o vírus. E temos aqui as palavras da própria Presidente do Conselho de Administração do Hospital, Bertine Laios, a confirmar o peso de tudo isto. Ela admite o impacto tremendo destas medidas nas pessoas envolvidas, mesmo com uma probabilidade de infecção baixíssima. E a reflexão que o programa Contraditórios traz daqui é duríssima. Não será que o caos logístico e o impacto emocional destas medidas draconianas causam mais danos práticos do que o próprio vírus em si? A heterogeneia social, um conceito que a medicina e a sociologia usam para dar nome a este tipo de danos colaterais a nível de todo um sistema. Mas o que é, em termos práticos, a heterogeneia social descrita pela análise Manus? Basicamente, é o dano provocado indiretamente por quem devia cuidar. É quando o sistema monta teatros de biossegurança tão extremos para pessoas que não têm sintomas, que em vez de curar o corpo, acaba a adoecer a mente através do medo. O tecido social começa a rasgar-se, cria-se desconfiança, ansiedade generalizada e um estigma enorme. E o mais fascinante ou preocupante sobre este ponto é como afeta a nossa rotina. As análises chamam-lhe patologização do cotidiano. Imaginem, se as orientações dizem que ter uma dor muscular ou estar um bocado cansado faz de nós casos suspeitos, o que é que acontece? Entramos naquilo a que chamam hipervigilância somática. Uma pessoa passa a monitorizar obsessivamente cada tosse, cada pequena dor, como se fosse um sinal de alarme fatal. É exaustivo.
Todo este cenário culmina numa pergunta muito direta, que a IA Manos fez questão de enviar para a própria Organização Mundial da Saúde. Onde termina a saúde pública e onde começa o teatro do controlo? É uma linha muito tênue, não é? Um apelo tremendo para pensarmos sobre a ética de aplicar restrições deste calibre a cidadãos que estão, em termos clínicos, saudáveis. Recuperar a realidade. Depois de um diagnóstico tão pesado sobre esta arquitetura do medo, os documentos não ficam só pelas críticas, também apresentam propostas concretas para inverter a situação. Para ajudar as pessoas a sacudir este estado de alarme, as fontes sugerem uma abordagem clínica em 3 passos. Primeiro, a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda essencialmente a separar aquilo que é um risco estatístico real do pânico irracional. Depois, uma exposição gradual à realidade, focada nos dados frios de sobrevivência. E, apenas em último caso, para situações de fobia aguda, a psicofarmacologia temporária. O objetivo é muito claro: tratar o pânico e despatologizar o medo que foi incutido. Para além da vertente clínica, também houve a ação institucional recomendada. O Sistema Manos enviou formalmente recomendações urgentes à Direção-Geral da Saúde. O objetivo é tentar corrigir de imediato aquela discrepância entre o que se diz e o que se faz. E a mensagem principal tem 4 eixos. 1. Transparência total. Se o risco é baixo, o aparato visual tem de ser igualmente discreto. 2. Foco na saúde verdadeira, ou seja, promover imunidade e nutrição em vez de se focar apenas no isolamento. 3. Responsabilização técnica pelas falhas que estes protocolos geram. E 4. Desmilitarização da saúde. É preciso parar de usar linguagem de guerra e cenários militarizados para lidar com um vírus de transmissão bastante limitada. Em resumo, o que os relatórios nos dizem é que temos 2 caminhos: o atual teatro da biossegurança, que se baseia no medo, no isolamento total e naqueles fatos espaciais. E a alternativa, o chamado fortalecimento do hospedeiro. Em vez de olharmos só para a ameaça lá fora, voltamos as atenções para dentro, apostar num sistema imunitário robusto, nos níveis de vitamina D, no equilíbrio biológico e, claro, na redução drástica de stress, que sabemos que destrói as nossas defesas. Para fecharmos esta exploração da melhor forma, deixo-vos com uma provocação brilhante retirada diretamente das conclusões dos documentos. Será que a verdadeira proteção contra qualquer ameaça biológica, a grande defesa de uma comunidade, começa precisamente no momento em que recusamos aceitar o pânico como o novo normal? Fica aqui a pergunta no ar para refletirmos. A capacidade de exigir clareza em vez de ceder ao pânico pode muito bem ser a nossa melhor ferramenta de saúde pública. Muito obrigada por acompanharem mais esta análise e até à próxima.